Vamos ver, pessoal, temos uma manga que custa 1.000 ienes. O que seria aproximadamente 7 dólares? Por que a manga é tão cara? Esta é uma manga de Taiwan, começando pela base. A fruta no Japão é cara, principalmente se for fruta japonesa. Se a fruta é nacional, as frutas passam por um alto grau de seleção, de qualidade. E o que sai ruim no que diz respeito ao aspecto, vai para produtos processados. E os que ficam em forma perfeita, em forma bonita, que dizem, essa manga está linda, é vendável, é o que é oferecido para a venda. Esta é uma manga de Okinawa e custa 1.700 ienes, que são cerca de 12 dólares. Eles se perguntaram, por que a apresentação tem que ser perfeita? Porque essas frutas normalmente não são para consumo próprio, mas sim para presente, principalmente para ocasiões especiais, ou até mesmo podem ser para consumo próprio. Mas quer dizer, não sei. Bom, vamos colocar isso em uma situação hipotética de uma mulher que compra uma manga muito bonita, e como o marido trabalhou muito duro durante a semana, ela dá a ele uma manga muito bem apresentada, muito gostosa. Mas, quando se trata de fruta de consumo cotidiano, digamos, já é fruta importada. Por exemplo, a manga é, entre aspas, barata, mas nem tanto. Um kiwi custa 108 ienes, que são cerca de 70 centavos de dólar, e vem da Nova Zelândia. Ou, por exemplo, a banana. Isso aqui é banana, uns 7, 8 dólares, 900 ienes. E vem das Filipinas. Não vamos esquecer que temos um melão de 4.300 ienes, que são 35 dólares. E esse é um melão de Shizuoka, tá vendo? Ou seja, é um melão nacional. Um melão nacional sai muito mais caro do que um que poderia ser importado, mas mesmo assim, isso aqui é de Hokkaido, é japonês, custa 15 dólares. A melancia não é tão cara. Também é uma fruta da estação. Custa uns 10 dólares, uma pequena. Ou seja, a grande é uns 15 dólares. Isso aqui é de Niigata. Uma melancia de 6.000 ienes, que dá uns 45 dólares. Agora, por exemplo, a famosa melancia quadrada. A melancia quadrada. Existe apenas uma empresa que tem a patente de plantá-las, colhê-las, porque eles patentearam o método que faz com que cresçam em uma espécie de gaiola quadrada. O fato é que daí surgem muitas falhas. E as que são defeituosas não podem ser vendidas. Com isso, a gente acaba pagando por todo o produto que não serviu. E além disso, a melancia quadrada não tem sabor. Vocês já perceberam que, quando a gente come melancia, quando chega na parte branca, é aquela parte aguada que não tem sabor? A melancia quadrada é toda assim, não tem sabor. O que acontece é que a melancia quadrada não é vendida para consumo, ela é vendida para ser comprada como um ornamento, como uma decoração, para presentear alguém ou para enfeitar. Ou muitas quitandas ou frutarias de luxo as usam como decoração. E custa cerca de 200 dólares, mais ou menos, uma melancia quadrada. Também tínhamos melancia amarela, né? Qual era a cor? Nada é só a cor. Kiwi amarelo. Esse kiwi amarelo também é da Nova Zelândia. Acho que já experimentei uma vez, mas acho que não mudava o sabor. Os morangos, as framboesas, isso também é uma fruta cujo preço muda muito, de acordo com a estação. Às vezes pode ser barato, às vezes não. Existem youtubers japoneses milionários que eu não teria esse luxo, mas já vi um youtuber japonês que experimentou um morango. Um único morango que custava 2.500 ienes, 2.000 dólares, não fazia sentido. Ou a manga de 5.000 dólares. Manga de 10.000, um par de mangas de 10.000 dólares. Porque eram as primeiras da temporada, e essas eram compradas por empresas para presentear outras empresas. Ou seja, agora vamos falar de legumes? Os legumes, sim, geralmente são vegetais nacionais, isso não é importado. A maioria das frutas de consumo diário é importada. Os legumes já não, né? A alface, por exemplo, temos um monte de alface a $1,50. 4 cebolas, 2 dólares.
Dependendo do supermercado, você pode encontrar um pouco mais ou um pouco maior, pelo mesmo preço ou um pouco menos. Tudo sempre, a questão dos vegetais sempre varia muito de acordo com a estação. Vamos ver, entre os vegetais, o mais barato de todos costuma ser o nabo, o daikon. Em termos de abundância, tamanho, vamos ver, onde tem daikon? Ah, olha, goia! Esse é um legume da estação, que é um pepino muito amargo, muito popular em Okinawa, de onde é a minha família. Quando eu era pequeno, eu odiava porque é super amargo. Mas minha mãe perguntava, você come ou não come? Você vai comer ou não vai comer? E hoje em dia, eu consigo aproveitar. Eu gosto muito agora. Sempre que como isso, me faz lembrar um pouco da minha mãe. O daikon custa $1 e olha o tamanho que ele tem. Ou seja, isso você, por exemplo, compara com outros países, a batata, que é um dos vegetais mais baratos que muitos países têm. Bom, no Japão a batata não é tão barata, mas ainda assim é barata. O daikon custa $1. E independentemente se você escolher o grande ou o pequeno, né? A pessoa chega e fala, deixa eu ver, qual é o maior? E pega o maior, né? Não depende do peso. Não depende do peso. Outro que é muito barato é o repolho. Esse repolho aqui custa $1,50, mas às vezes se encontra por 70 centavos de dólar. Um maior quando você encontra boas ofertas. Abacate mexicano. Bem, isso custa 70 centavos de dólar. Às vezes pode chegar a até $1,50. Eu já comprei por 3 ou 4 dólares. Uf, não! Eu nunca pagaria 3, 4 dólares por um abacate. Não, nem louco, né? Por que está tão cara? Não entendo. Este ano estou vendo o nashi e está por 1.000 ienes, $7. Essa fruta é a minha fruta favorita do mundo todo. É uma fruta de verão e é uma fruta híbrida, entre maçã e pera. Ou seja, tem o formato de maçã, a cor de uma pera, a consistência de uma maçã e o sabor de pera. O sabor é uma mistura de pera e maçã. É uma fruta que é impossível não gostar. E é muito suculenta. É de longe a minha fruta favorita e só tem no verão. 6, 7, 8 batatas. Aqui tem. Quanto será que tem? 1 quilo, $3. $3 por 1 quilo, mais ou menos. No Japão se consome muito o que são vegetais em conserva. Aqui tem de tudo. Produtos marinhos ou vegetais. Ou pepinos, por exemplo. Ou nabo daikon. Daikon em conserva. Alho em conserva com pimenta. Também pepinos para ramen. Para comer com macarrão do tipo fresco. Para conservar na geladeira. Não é como o instantâneo. É um nível um pouco mais alto que o instantâneo. Este pedaço de enguia custa cerca de $20. A enguia é algo muito caro, mas é muito gostosa mesmo. Saba, acho que era cavala. É, 2 filés. Ou seja, isso pertence a um único peixe. 500 ienes, uns 3, 4 dólares. Isso, por exemplo, são peixinhos que você pode comer inteiros assim. Não precisa tirar a cabeça. Você pode comer inteiro, completo. Este salmão é para cozinhar. Por que eu esclareço que é para cozinhar? Porque o salmão do Oceano Pacífico, do lado do mar do Japão, não pode ser consumido cru. É por isso que o salmão, que é para fazer sashimi ou sushi, é importado. Este salmão é do Peru, salmão do Peru, que pode ser consumido cru. Ou bem, a maioria. A maior parte do salmão que é consumido no Japão para sushi vem da Noruega. A Noruega foi o primeiro país que conseguiu exportar salmão para o Japão com a ideia de que poderia ser consumido cru. A questão é que o salmão pescado no mar japonês não pode ser consumido cru, porque produz parasitas. É por isso que a Noruega demorou quase 10 anos entre propor vender salmão para o Japão, até que o Japão aceitasse e enviasse a primeira carga. Demorou mais de 5 anos, quase 10 anos, só para convencer os japoneses de que realmente era possível consumir cru. Passando por um monte de regulamentações, testes e tudo isso. Mas, é claro, uma vez que fecharam o acordo, os noruegueses ficaram multimilionários, tendo o Japão como cliente. Olha, o atum, apesar de ser muito abundante no Japão,
não é tão barato, não é algo barato. Às vezes você pode encontrar promoções. Perto da minha casa, às vezes eu consigo promoções. Mas esse aqui, que vem com 100 gramas, custa 500 ienes, que são cerca de 4 dólares. Ou seja, para um pouco de sashimi, um pouquinho para comer em casa está bom, mas não é para todo dia. Um set de sashimi custa cerca de 7 dólares. E não são. Parece que vem bastante, porque tem bastante daikon ralado que aumenta o volume. Mas na verdade, a quantidade de peixe que tem aí, tipo, se você comer só o peixe, não vai se sentir satisfeito. Mas nem de longe. Um monte de produtos do mar depois congelados. Daquele lado tem macarrão, a parte do açougue, a parte em que todos os argentinos vão sofrer só de ver os preços. Bom, vamos ver esse pedaço de bife que tem. Uns 200 gramas custa 600 ienes, que dá uns 4 dólares. 200 gramas, 4 dólares. Carne importada da América. Agora, isso é algo, entre aspas, barato para o Japão. A questão da carne é igual à dos vegetais. O produto nacional é o mais caro e o produto importado é o que é trazido para o consumo diário e é o mais barato. Os países que mais exportam carne para o Japão são os Estados Unidos, depois a Austrália, Nova Zelândia, por aí. E desses países se consegue a carne, digamos agora, quando falamos de carne japonesa, Wagyu. Este filé, que pesa 192 gramas, ou seja, 200 gramas, custa 1.600 ienes, que são aproximadamente 11 dólares. 200 gramas de carne japonesa. 10 dólares, 200 gramas de carne americana. 250 gramas de carne americana, uns 5 ou 6 dólares. Literalmente a metade. Não há açougues onde você compra blocos de carne. Além disso, esse lado tem seu setor de açougue, onde você pode pedir um corte um pouco melhor. Mas não espere pedir um bloco de costela, uma tira de costela de 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos. Não, aqui a carne não é vendida em quantidades tão grandes. Na Argentina, normalmente o preço é por quilo, mas no Japão é por 100 gramas. Todos os preços que aparecem para você são por 100 gramas. Das carnes que estão ali expostas, a mais cara que vejo, 100 gramas, 1.300 ienes, 1.500 ienes. Os 100 gramas, ou seja, isso por quilo, dá uns 100 dólares, 110 dólares o quilo. Bom, o que são frios, por exemplo, não está ruim. Mas se a gente comparar com presuntos espanhóis, presuntos da Argentina, uma paleta comum e simples da Argentina, a de lá é muito mais saborosa. As daqui não são tão gostosas. Você coloca um do lado do outro e o daqui parece meio sem gosto. O frango, entre as carnes, é uma das mais baratas. 600 gramas, 600 ienes, que seriam cerca de 4 dólares por meio quilo. Bom, aqui, por exemplo, temos o setor de batatas fritas. Tem batatas fritas com sabor de camarão. Depois, bom, temos vários tipos de senbei, que são biscoitos de arroz, mas não são os biscoitos de arroz que comemos na Argentina, por exemplo, que são biscoitos dietéticos. Essas são temperadas com molhos agridoce de soja, um pouco mais salgadas. São muito gostosas e engordam, não são dietéticas. Ou aqui, por exemplo, que temos muitos snacks. Isso aqui é, por exemplo, a raia. Bom, palitos de queijo. Igual ao fiambre, mas igual ao fiambre, o que é queijo. Aqui o Japão não é líder. Mas, enfim, os biscoitos de queijo, esses que já têm sabores artificiais de queijo, são gostosos, são muito bons. Infelizmente, o mais recomendável de queijo são os biscoitos de sabor artificial de queijo. Depois, bom, também tem salaminhos. Mas isso também não é o melhor. Não é o ponto forte do Japão. O que realmente é o ponto forte do Japão são os petiscos feitos de coisas do mar. Por exemplo, aqui é como shake, ou seja, carne seca, mas de peixe. Que tudo isso seria muito bom para compartilhar com uma cerveja com álcool, qualquer coisa assim. Por exemplo, com o saquê. Tudo que é do mar combina muito bem com o saquê. Aqui temos, por exemplo, lula ou polvo. Isso também é lula em conserva de vinagre. Eu adoro isso, mas tem um cheiro que você não faz ideia depois. Bom,
mais batatas fritas e a seção de doces, guloseimas, chocolate. O chocolate japonês é muito gostoso. Olha, não tem uma marca preferida que eu recomende, mas em geral, todos os chocolates que você encontrar do Japão são muito bons. Pode passar, senhora. Este aqui, por exemplo, é um dos chocolates mais baratos. É um saco cheio de Black Thunder. Custa $2 e são chocolates com amendoim. E, na verdade, isso aqui, por exemplo, eu adoro. Depois dos Kit Kat, no Japão tem um monte de sabores de Kit Kat. Tem de chocolate amargo, chocolate comum, de matcha, tem até Kit Kat com sabor de saquê. Bom, uma porção de variedades. Cereais, chás matcha, chás japoneses. Dos chás japoneses, por exemplo, um que eu recomendo muito, que não é matcha, mas é chá verde. E é um chá para coar. São aqueles que têm grãos de arroz torrado. Lembrem-se que é verde com essas coisinhas marrons. Esse chá eu gosto muito e para tomar com a comida fica muito gostoso. É muito bom. É um chá amargo. Isso sim, não coloquem açúcar, porque seria um pecado. Tem esses grãozinhos, esses de arroz torrado. Esse tipo de chá eu gosto muito. E lembrem-se, é para coar. Mel argentina. Bom, diz aqui, mistura de mel argentino e canadense. Aqui, por exemplo, também temos... este é mel 100% argentino. Este é mel mexicano. Mel do México. Aqui vamos entrar no setor que mais pode interessar as pessoas que vêm visitar o Japão. Não levem Cup Noodles desse tamanho. Por quê? É muito espaço vazio. É muito volume. É leve. Mas ocupa muito volume. O ideal é nem mesmo esses. Aqui você tem 5 pacotes de miojo instantâneo, que dentro pode ser igual ao que tem em um desses. Mas o pacote é solto e aqui tem 5 porções. Mas o que acontece? Você vai levar 5 do mesmo sabor e talvez nem saiba se vai gostar tanto desse. Portanto, bom, é isso. Os ramens instantâneos que vêm em copo, embora ocupem muito espaço, geralmente os mais gostosos são esses que vêm assim. Ou seja, porque tipo edições especiais, sabores especiais, receitas de ramens famosos ou de grandes franquias, todos eles vendem em pacotes assim, já com o copo. Mas o mais conveniente é vir para o setor onde vendem os pacotes avulsos, porque um pacote avulso custa menos de $1. E bom, daqui, por exemplo, você pode levar um de cada. Repito, não são os melhores de todos, mas pelo menos esses aqui, como básicos, você pode levar. Ou, por exemplo, aqui também vendem sopas, caldos, shichu, que isso é algo como... algo parecido ao curry, mas não é curry. É para colocar no arroz branco. Tem muitas coisas que são feitas para colocar no arroz. Ou seja, todas são comidas desidratadas. Isso aqui é sopa hot and sour. Ou seja, é uma sopinha. A quantidade de água quente que você tem que colocar, procure em algum lugar onde esteja indicado um número de mililitros. 160 mililitros de água quente. Olhem, macarrão instantâneo, bom massa, 500 gramas de massa, uns $2,50, não é caro, rende bastante, mas, bom, para alguns países pode parecer caro. Bom, aqui é toda a seção de temperos. Não vamos perder tempo explicando temperos, mas o fato é que tem muita variedade. Base de toda a casa japonesa. O arroz. Quanto custa o arroz? O arroz é vendido em sacos de 5 quilos. Esse é o padrão. 5 quilos de arroz. Um saco, por exemplo, custa 1.600 ienes, que são cerca de $11. Este é um saco de arroz barato, porque aqui mesmo, no Japão, às vezes você pode encontrar arroz, o saco pode custar 20 ou até $30. Inclusive, isso já depende muito da preferência de cada família. E isso sim, o arroz sempre é produto nacional. Todo o arroz consumido no Japão é de produção nacional. Sim, acho que o mais caro que vejo é este. 3.200 ienes, que são cerca de $25. Seria um pouco mais do que o dobro da outra marca. Bom, isso é outra coisa que eles podem levar, que é o furikake.
Se comerem arroz branco, se vocês cozinham arroz branco, o furikake é um tempero para colocar por cima. Assim mesmo. Você só joga por cima do arroz e fica uma delícia. Alguns. Às vezes, você pode fazer onigiri só com furikake, ou então colocar em uma tigela de arroz, jogar furikake. Pode ser que você fique muito fã e viciado. E isso é mágico, isso é muito bom. O oshazuki, você pega uma tigela de arroz branco comum, coloca um desses sachês e coloca. Pode ser água quente ou chá, como por exemplo o chá que acabei de recomendar. Bom, esse mesmo chá você coloca e fica muito, muito gostoso. O oshazuki é muito gostoso. Bom, e aqui temos o setor de curries. No Japão se consome muito curry e tem muito curry instantâneo por aqui. Que isso você, por exemplo... Isso aqui é um de luxo, digamos assim, porque vem em caixinha de papelão, tudo isso. 600 ienes, uma porção, que é para o arroz branco você coloca assim. Esta é a forma como se serve o arroz branco com curry. É muito gostoso. Agora, os mais baratos podem sair por 70 centavos de dólar, ou seja, 100 ienes. E, bom, os mais caros podem custar 600 ienes. E a forma de preparar é muito simples. Você, se quiser, pode colocar em um prato e levar ao micro-ondas, ou ferver uma panela e colocar dentro um saquinho de alumínio. Você coloca para ferver junto com a panela. E depois você abre e serve. O método é super fácil e instantâneo. Tudo o que você precisa fazer é esquentar de novo. E aqui, por exemplo, para quem gosta de cozinhar, aqui você tem os tabletes de curry, do caldo de curry. Está indicado o nível de picância, este é nível 3 de 5. Normalmente, os mais escuros são os mais picantes, como este aqui, que é nível 5. E a forma de usar é bem fácil. Se você prestar um pouquinho de atenção, vai perceber qual a porção. Quanta água, quanto tempo é necessário para cozinhar. Depois, você também pode encontrar tutoriais no Google. Quer dizer, vamos ser sinceros, no Google você tem a resposta para tudo. A quantidade e variedade de bebidas, obviamente, é enorme. Do lado esquerdo são todos tipos de chás. À direita é tudo álcool. Obviamente, a seção de álcool é muito ampla, muito variada. O que acontece é que aqui também se bebe de tudo. Aqui é Lemon Sour. Shochu, que é como uma espécie de vodka japonesa com chá. Depois, coquetéis, whisky com soda. Este é whisky com Coca-Cola. Jack Daniels com Coca-Cola. Highball, whisky com soda. Coquetéis, coquetéis, coquetéis! Ou seja, aqui você tem de tudo, menos cerveja por enquanto. Porque, claro, o setor de cerveja tem o seu próprio setor. Aqui, tudo isso é o setor de cervejas. E aqui um pouco de saquê que precisa ser mantido, conservado gelado e cerveja, certo? As marcas líderes, Suntory, Ebisu, Sapporo, Kirin, Asahi. Depois, bom, o que é o saquê, por exemplo? Alguns talvez queiram vir aqui e comprar um saquê. Comprar saquê é muito complicado. Mesmo para um japonês, às vezes é difícil saber se é do gosto da pessoa ou não. O saquê é como o vinho, né? Tem 13, 15 graus de teor alcoólico. Tem seco, tem doce, mas como sabemos se é doce ou seco? Bom, aí é que está o problema, porque na maioria das lojas às vezes está marcado se é doce ou seco, às vezes não. Mas para isso sempre vai estar escrito em japonês. E o fato é que muitas vezes simplesmente não está escrito se é seco ou doce. Para dizer pegar algo de forma aleatória, você pode pegar qualquer um. Os que têm rótulos mais ou menos claros são como vinho, né? Fermentado de arroz. 13 a 16 graus de teor alcoólico, doce ou seco. Quando os rótulos são mais fortes, como destilado, com cores laranja, vermelho, cores um pouco mais fortes. Isso não é o mesmo tipo de saquê, isso é shochu, isso é destilado. Aqui já são 25 graus para cima. O teor alcoólico pode ser de arroz, batata doce ou trigo. Na parte de comidas prontas, você encontra de tudo, e tem coisas muito gostosas. Depois das 19 horas, tudo fica mais barato e pode chegar a até 50% de desconto, metade do preço. E a qualidade é boa, é muito decente, é muito decente.
Aqui você tem tempurá, 500 ienes, toda comida pronta. Aqui você tem tonkatsu, que são milanesas. Aqui você tem, por exemplo, um bom prato de soba. Isso é soba, o molho para mergulhar o macarrão. E nari sushi, que é um tofu frito com arroz dentro. 429 ienes, ou seja, uns 3 dólares. E se passar das 19 horas, provavelmente vai estar pela metade do preço. E isso vai te custar menos de 2 dólares. 1,5 dólares talvez acabe te custando. É um presente, mas, claro, óbvio. Quando passa das 19 horas, as opções são poucas. Tipo, eles começam a esvaziar bastante as prateleiras. Um monte de variações de saladas. Você tem um monte de variações de doces. O pão de forma, por exemplo. Olha esses pães de forma, que são super grossos. Olha o tamanho desse pão de forma. Vem com 5 fatias e custa 1 dólar. A questão é que, bom, no Japão não se come muito sanduíche com pão de forma. Na Argentina, eu comprava um saco de pão desse tamanho. E tinha sanduíches para uma semana. O japonês não faz isso, não é muito de comer sanduíche. Quer dizer, aqui também tem. O grosso mais comum, esse aqui vem com 8 fatias e a espessura não é tanta, mas o japonês gosta muito desse tipo de pão torrado com um pouco de manteiga. E é isso, talvez no café da manhã. Tem padarias que vendem um pão um pouco mais fresco, feito no dia. Mas, claro, a gente está acostumado a comprar pão do padeiro da esquina. Aqui eles vendem em um saco e desse tamanho custa 1,5 dólares. Uma baguete dessas. E, bom, mais setor de padaria. Aqui no Japão é muito comum que, se você não come o café da manhã tradicional japonês, é muito comum comprar um pãozinho desses. E só. Um cafezinho de lata e tomar café da manhã. Isso custa 1 dólar e normalmente esses pãezinhos são gostosos. Ou seja, é creme de confeiteiro com um pouco de blueberry. Mas claro, não tem como comparar com a cultura de padaria europeia ou latino-americana. Bom, o setor de congelados também é bastante grande. E os sorvetes, bom, a cultura do sorvete também não é tão boa quanto na Europa ou na Argentina, que você compra 1 quilo do sabor que quiser, né? Aqui é tudo muito industrial. O sorvete e as sorveterias em si também não são grande coisa. Mas enfim, pessoal, estamos muito perto de 1 milhão de inscritos. Mais da metade das pessoas que assistem a este canal não está inscrita. Então, se inscrevam para chegarmos a 1 milhão. Espero que tenham gostado. Nunca pensei que fosse falar tanto em um supermercado. Nos vemos na próxima. Um abraço para você, para sua família, para seu bichinho de estimação e para o mala do seu vizinho. Tchau!